Tem um tema que permeia praticamente todo e qualquer negócio digital, seja você um varejo, uma indústria, um marketplace, ou alguém que está aqui para descobrir o que e como é fazer digital commerce, para entender um pouco melhor como vocês podem se alavancar e fazer uso daquilo que já existe. Mas o tempo todo a gente está falando de uma visão que se tornou muito comum, que passou a ser muito frequente no dia a dia das reuniões mais executivas e no alto escalão, até aquelas mais táticas e operacionais no dia a dia de quase todo mundo. A gente vem falando e ouvindo sobre produtos digitais com muito mais frequência do que talvez a gente imaginava até um tempo atrás. Quando a gente pensa nessa perspectiva de produtos digitais, tem uma pergunta que é muito comum, que a Vtex está sempre inserida e que ela sempre aparece no momento da conversa sobre, que é: eu deveria comprar ou eu deveria construir o meu produto digital? Quais deles eu deveria ter como core do meu negócio? Quais deles eu deveria contratar o que está pronto, o que avança e evolui de forma orgânica sem que eu precise estar à frente? Hoje, nesse próximo slot, esse é um slot especial, esse é o único momento do evento inteiro em que a gente tem basicamente 2 slots discutindo o mesmo assunto. Então a gente tem 1 hora de conteúdo para discutir como Carrefour, DPSP e a Whirlpool estão provando que tecnologia também é e pode, e eu diria até que deve ser, o core do negócio. Ou seja, a gente não está falando de coisas que caminham diferentes. Mais cedo o Mariano falou muito sobre como o profissional de tecnologia precisa ser cada vez mais um profissional de negócio e vice-versa. E para fazer essa conversa comigo, nós convidamos 3 clientes com 3 perspectivas distintas, com 3 backgrounds distintos. Eu começo convidando o Igor, diretor de produto do Carrefour, para esse palco com a gente. Convido também o Leandro Rocha, do grupo DPSP. E para fechar essa discussão, o Nathan Dias, da Whirlpool. A torcida do Nathan, de fato, foi muito mais bem treinada que todas as demais. Bom, para começar essa discussão, e lembrando, a gente tem aqui basicamente 2 varejistas, né, de um segmento super delicado, com uma perspectiva de qual é o tipo de interação, o tipo de entrega desses produtos que o cliente espera de vocês. E lá na ponta, com uma torcida bastante eufórica, o Nathan vem de uma visão de indústria, de fazer com que a venda direta, que o produto que é estudado, pesquisado, consiga chegar lá no cliente final, mas que no fim do dia, como eu falei lá no começo, todo mundo é e precisa ser também uma empresa de produtos digitais. Eu queria que vocês brevemente contassem o que é na visão de vocês, isso não necessariamente é a visão do grupo onde cada um de vocês está, o que é produto digital, como é que a gente pode definir, se é que é possível, o que são esses produtos digitais. Igor, eu começo contigo. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Bom, essa pergunta é muito legal. O que é produto digital, né? O que produto digital faz dentro de uma companhia? O que ele traz de mudança dentro de uma companhia? Ou melhor, por que eu preciso ter essa área dentro de uma companhia? Então, assim, produto digital, ele surgiu para resolver vários problemas que existem. Mas qual o principal problema que ele quer resolver? O problema do nosso cliente. Todas as companhias, elas atendem no final um cliente na ponta, e os clientes têm problemas. Quem mapeia esses problemas? Quem ajuda a resolver esses problemas? Então, uma área de produtos, ela ajuda nisso, ajuda nessa defesa do cliente ali dentro da companhia. Então, é uma área que está muito próxima ali da experiência do cliente também. Então, é essa área que a gente chama de produtos digitais. Ela não é uma área sozinha, ela é uma área que está sempre acompanhada ali de negócio, de tecnologia. É uma tríade que a gente chama, junto com o UX, que é a área de experiência, porque todo esse grupo de áreas envolvidas, eles são responsáveis para, no final, trazer valor para o nosso cliente, que é o grande objetivo da área de produtos, maximizar o máximo possível o valor que a gente quer trazer para o nosso cliente.
Não, pode responder essa. Então, acho que na questão o Igor trouxe muito o especialista de produto aqui pra gente. Eu vou trazer um pouco a visão de negócio, né? Eu acho que a gente está dividindo aqui o palco, como o Godoy fez a introdução, com 3 skills distintos, e eu me colocando na posição de negócio, eu me sinto muito bem suportado quando eu consigo discutir negócio de uma forma cada vez mais estratégica com o cara de produto, né, Igor? Eu acho que o cara de produto cada vez mais está focado não só na paixão pelo desenvolvimento do produto ou na evolução do produto, mas ele está focado cada vez mais nas métricas, no valor que ele gera. Eu acho que um cenário legal, a gente falou de há 2 anos, 3 anos atrás, quando a gente começou a estruturar, muitas empresas de varejo começaram a se estruturar como tecnologia e produtizar suas estruturas, a gente começou a perceber agora que a área de produto em si, ela tem que gerar valor. Ela precisa, de alguma forma, gerar alguma coisa que seja tangível e que não seja só o que é legal, mas que o cliente sinta ali tanto o cliente interno como o cliente externo consiga ver uma percepção de valor e provar. Eu acho que o dinheiro está cada vez mais caro. Quando a gente pensa hoje em investimento dentro das nossas empresas, por mais que sejam grandes empresas, a gente sabe que todo mundo está disputando internamente sobre um budget que é super difícil, né? Então, como a gente consegue, de alguma forma, junto uma área de negócio e uma área de produto, conseguir fazer as melhores escolhas. Eu acho que a área de produto tem muito mais proximidade hoje comigo como área de negócio e me deixa muito mais confiante que a gente está indo numa direção certa. Muito bom. E aí, complementando um pouquinho com a filosofia tech da resposta, para a gente como é que eu me conecto com um problema, como é que eu me conecto com o consumidor e crio software usando uma filosofia diferente, uma filosofia que escuta o que o consumidor está falando, uma filosofia que me dá alguma flexibilidade de mudar o caminho e tem um jeito mais robusto de desenvolver aquilo que, na essência, é software. Boa, eu comecei com essa pergunta antes de vocês entrarem, o que cada empresa faz, como faz, porque parte do que a gente vai discutir aqui tem a ver com aquela visão de como eu tenho uma espinha dorsal que hoje permite que esses 3 modelos de negócio, com suas diferentes necessidades, possam se basear numa tecnologia, mas possam, consequentemente, também, além de ter algo entregue como plataforma, também construir as suas especificidades e conectar tudo isso numa solução única. Eu vou começar contigo, Igor. Eu queria que você brevemente se apresentasse de forma ampla agora, contando a tua experiência bem rapidamente, e depois que a gente entrasse um pouquinho em cada um dos modelos de negócio de vocês, para a gente dar um contexto para que vocês entendam. Vocês já conhecem as marcas, mas talvez um pouco da visão de dentro para fora garanta que vocês estejam alinhados com o que são essas operações todas. Bom, vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou o Igor, vocês estão vendo o meu sobrenome aí, deve estar todo mundo curioso para ver como que fala. O sobrenome é Falisticker, então é Igor Falisticker. O sotaque já me entregou também, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, sou atualmente diretor de produtos digitais no Carrefour. Estou completando 18 anos, quase maior de idade agora no mercado, nesse mercado de tecnologia. Maior parte do tempo atuando direto ou indiretamente ligado com e-commerce. Então eu já trabalhei lá atrás na estruturação, em toda a transformação digital da Ricardo Eletro, que depois virou Grupo Máquina de Vendas. Depois de toda essa jornada na Ricardo Eletro, também montei uma empresa, resolvi empreender também, montamos um produto bem legal, que era concorrente da Vetex, inclusive. Depois disso, essa empresa foi vendida e aí eu fui trabalhar na Via Varejo. E da Via Varejo, eu estou aqui no Carrefour agora ajudando a estruturar essa área de produtos digitais, que é fantástica. Falando um pouco sobre o Carrefour, quando a gente fala Carrefour, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é supermercado, hipermercado. Só que o Carrefour não é só isso. O Carrefour é todo um ecossistema de negócios. Então, hoje, ele é o maior grupo de varejo alimentar do Brasil. E só que ele é mais do que um grande varejista. Ele é todo esse ecossistema. O Carrefour não é só supermercado, não é só hipermercado. O Carrefour, ele tem, para vocês terem ideia, até posto de gasolina. Talvez muita gente aqui saiba. Tem posto de gasolina, tem drogaria concorrente aqui, ó. Tem drogaria, tem banco. Então, é todo um ecossistema que, no final, são negócios que a gente usa para criar todo esse ecossistema. Dentro da estratégia principal do Carrefour, focando no nosso mercado alimentar, nós queremos ser a principal liderança na transição alimentar do Brasil e do mundo. E para isso, a gente tem alguns pilares estratégicos. O primeiro deles é de expansão. O Carrefour tem uma alta capilaridade no Brasil todo, então a gente quer garantir esse acesso a mais pessoas, chegar em todos os lugares
do país. E além da expansão, a gente, claro, tem o nosso grande pilar de transformação digital, que é onde a gente quer aprimorar essa nossa experiência do cliente, dos serviços, de todo o grupo. E para isso a área de produtos é essencial para trazer essa experiência e aumentar esse valor que a gente quer trazer para os nossos clientes. Falando um pouco de números do Carrefour, nós somos o número 1 em food e-commerce, então é um número bem bacana que a gente conquistou. Do trimestre passado para esse trimestre, primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, a gente cresceu 43% do nosso GMV total. Se a gente pegar disso, 65% a gente cresceu no GMV alimentar e 24% no não alimentar, que a gente sabe que tem alguns desafios adicionais. A gente tem mais de 350 lojas atendendo toda a nossa operação digital, sendo que a gente consegue atender 95% da população brasileira. E desses 95%, 50% a gente atende com até 2 horas a entrega. Então, é todo um trabalho que a gente vem fazendo no Carrefour. E quando eu digo a gente bate muito nesse conceito de time de times. Isso aqui não é resultado de produto. Isso não é só resultado de negócio, isso não é só resultado de tech. Isso é resultado de todos os times trabalhando junto para atingir esse objetivo. Boa, eu sou o Leandro Rocha, um carioca aqui, você falou mineiro, um carioca perdido em São Paulo, quase 7 anos morando em São Paulo. Eu comecei na DPSP tem 13 anos, então construí minha carreira praticamente toda do grupo. Naveguei em áreas como RH, planejamento estratégico, e tem um pouco mais de 3 anos que eu estou nesse mundo digital. Eu me sinto um especialista de varejo farma, eu acho que é um segmento super interessante, eu vou falar um pouco para vocês. Pode passar um pouco para frente. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui o grupo DPSP, o nome em si, como grupo, nem todo mundo tem conhecimento das bandeiras, né? A gente está falando da Drogaria São Paulo, a Drogarias Pacheco, hoje uma das principais redes de drogarias no país. Então, antes de falar um pouco dos grandes números e contar um pouco da estratégia da DPSP, agradecer, Godoy, pelo convite, falar como está sendo bem interessante dividir um palco aqui com 2 grandes profissionais e empresas gigantes, né? A gente está falando de gigantes, empresas muito grandes. E quando a gente fala um pouco da DPSP em grandes números, eu acho que também a gente está falando de uma empresa que, pode passar mais um, por favor, que uma empresa que a gente tem hoje 13,4 de venda, que a gente atingiu bi em 2022. A gente está perseguindo algo próximo de 16 bi em 2023, estão olhando um pouco do nosso cenário de venda no geral. E aí quando a gente pensa e olha, por exemplo, a situação do Igor, a situação até mesmo do Natan, a gente sabe que o varejo farma, ele ainda tem muito a perseguir no digital. Quando a gente pensa um pouco na pandemia, como ela empurrou a gente até de uma forma meio desajeitada, a gente está falando que o canal hoje representa no digital 10% da venda. Hoje, quando a gente olha outros segmentos que operam com 30%, 40% de participação. Então, acho que uma das coisas que mais me animam de trabalhar no segmento farma, no digital, é o tamanho do potencial que esse negócio ainda tem, o quanto a gente pode fazer. E aí, quando a gente olha um pouco da complexidade e do quanto isso também proporciona a gente de construir coisas legais, a gente pensa num varejo que tem 1.500 lojas, então são varejos que são lojas menores, mas que tem uma alta capilaridade e que é um ótimo ponto positivo aqui para a gente escalar qualquer digital, né? A gente que está nesse mundo, a gente sabe o custo logístico de você fazer uma operação hoje no digital. E quando a gente tem hoje 1.500 lojas, que esses lojas estão 1, 2 quilômetros perto do nosso cliente, a gente tem possibilidade hoje de ter um retiro na loja, que 60% das nossas vendas hoje já saem através dessa modalidade de retiro na loja. Então, na prática, eu estou fazendo uma economia de custo logístico e consigo reinvestir em mídia, aquisição de cliente, ter um preço mais agressivo. Então, esse é um potencial legal e uma diferença muito grande desse segmento. Quando a gente olha um pouco da nossa complexidade logística, a gente precisou fugir um pouco dessas 1.500 lojas e criou algumas outras estratégias logísticas, que é ter uma dark store. A gente hoje opera com 4 dark stores, focando em Minas, São Paulo e Rio. A gente tem hoje venda que sai através do CD. Então, imagina que numa loja eu opero com 400, 500 mil reais de estoque. E eu tenho 2 bi de estoque num CD. Então, eu consigo hoje vender praticamente qualquer coisa no nível de profundidade muito grande. Quando a gente pensa num farma, a gente tem toda a complexidade de alocação de sortimento, né? Se você pensar que o consumidor sai com um pedaço de papel, que é uma prescrição, com 6, 7 itens, e se ele não achar tudo num único lugar,
ele vai ter que atravessar a rua e ir no concorrente. Então, hoje, o digital não passa a ser não só um canal de venda incremental, mas ele passa também a focar na experiência do cliente. Como que a gente diz não para o cliente? No meu segmento, eu não posso dizer não. Eu tenho uma farmácia do lado. A gente aqui, como consumidor, sabe. Tem uma farmácia em cada esquina. Você tem 3, 4 farmácias num raio de 400, 500 metros. Eu não posso dizer não para o meu cliente. Então, o digital vem agora para trazer uma venda incremental, gerar valor através de fidelização, mas muito também de alavancar essa experiência dentro do segmento, tá? Então, um pouco da estratégia da DPSP. Boa. Godoy, obrigado pelo convite também. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Natan, tenho 15, um pouquinho mais já, anos de experiência com tecnologia. Comecei como consultor, trabalhei no setor financeiro também, sempre com tecnologia, próximo de produtos digitais. Estou há 5 anos na Whirlpool. Me apaixonei pelo produto, pelas nossas marcas, pelo time maravilhoso que tem um pedacinho aqui com a gente também. E aí, falando um pouco da Whirlpool, o Brasil, às vezes a gente não conhece muito o que é a Whirlpool como empresa. A gente tem uma presença muito forte no mundo, na América Latina também não é diferente. A gente tem centros de distribuição, manufaturas que vão de Manaus até Joinville. A gente tem um alto reconhecimento como a gente fabrica produto com World Class Manufacturing, presença no setor de ONGs, presença com startups, setor de pesquisa e desenvolvimento. Então, a presença no Brasil ela já é histórica. E aí, falando um pouquinho das nossas marcas, vai passar que é onde o público se conecta mais diretamente com a gente. Obviamente, Brastemp, 60 anos de história. Consul, 73 anos já, todas se juntando à família Whirlpool organicamente. KitchenAid, há mais de 100 anos, facilitando com plataforma para quem é apaixonado por cozinha. E, obviamente, Compra Certa. Compra Certa, para quem não sabe, é a nossa marca de varejo dentro de casa. A gente tem há 30 anos. A gente começou lá de porta em porta, com um carnezinho. E com a internet, a gente faz há mais de 15 anos já e-commerce com Compra Certa. E, hoje em dia, todas essas marcas já estão online também. Tem uma presença muito forte. Mais de 10 anos junto com a Vetex já, entregando uma experiência diferenciada para o consumidor. Boa. Bom, dado esse contexto de o que ou o que são os produtos digitais, quem são vocês e onde vocês estão hoje, eu já vou começar logo com uma que acho que é talvez uma das principais dúvidas dessa audiência. Quais são os ganhos e os eventuais riscos de construir ou contratar produtos digitais quando vocês olham pela perspectiva de quem, na prática hoje, no mínimo, opera e é cliente, no teu caso, Leandro, e na perspectiva de vocês dois que constroem e eventualmente sustentam esses produtos, como é olhar para isso e dizer, cara, isso aqui é risco, isso aqui é oportunidade, isso aqui é core. Como é, na visão de vocês, essa dualidade de uma decisão que não é tão simples de tomar? Bom, eu acho que hoje o momento que a gente vive é muito favorável para a gente poder experimentar muita coisa com as diversas oportunidades de plataforma que a gente tem. Por quê? Quando a gente for pensar assim, se a gente for buscar lá atrás, no começo do e-commerce aqui no Brasil, lá no início dos anos 2000, estava todo mundo inventando a roda, literalmente. Ninguém sabia direito como que se ia criar o e-commerce. Então, ali, era muito mais fácil você tomar uma decisão de construir seu próprio produto, porque não existia um produto que te atendia. Hoje, existem muitos produtos que atendem a gente. Só que aí entra naquela velha pergunta. Beleza, esse produto existe, ele me atende, mas ele me atende 100%? Ele customiza o que eu preciso? Ele faz exatamente o que eu quero? E aí é onde a gente tem oportunidades, principalmente com tanto recurso técnico que a gente tem hoje para poder experimentar. Então, eu acho que é onde a gente consegue ter um ganho como produto, porque a área de produtos digitais, ela se beneficia muito da experimentação. A gente gosta, eu sou suspeito de falar, mas a gente gosta muito de experimentar e aprender com tudo que a gente experimenta. Todos os testes que a gente faz, a gente aprende com isso. E a gente erra e a gente acerta. E a gente aprende com os erros. E o mais importante é a gente errar o mais rápido possível. Então, todos esses artefatos que existem hoje disponíveis, técnicos de plataforma, a gente acopla, testa e vê. É uma solução legal? Essa solução que a gente acoplou aqui, que é uma solução de terceiro, funciona? Funciona. Ela atende o nosso objetivo? Atende. Opa, agora faz sentido eu pensar se isso pode ser um core do meu negócio ou não?
Então, antes, eu pelo menos no meu ponto de vista, antes da gente tomar uma decisão se algo é core ou não, vamos experimentar, vamos testar tudo que está disponível no mercado. A partir do momento que aquilo atinge um resultado, atinge um objetivo esperado, depois a gente toma uma decisão. Opa, vamos internalizar isso agora, a gente já experimentou, viu que funciona. É o velho conceito do MVP, vamos testar primeiro, vamos garantir que funciona, atende o que a gente espera, e a partir disso, a gente toma uma decisão de realmente criar um produto definitivo depois de todos esses testes. Então, a palavra-chave aqui é experimentar e testar antes de tomar uma decisão. Acho que do nosso lado a palavra-chave passa a ser time to market, que a gente aprendeu e vivemos isso todos nós juntos na pandemia. Quem tinha velocidade para testar, saía na frente, ganhava um espaço que depois era muito mais difícil para quem veio depois tomar. Então, na hora de decidir, se tem alguém que já faz melhor que eu, que está mais maduro do que eu vou nesse cara primeiro. Eu vou testar, vou plugar, e se em algum momento eu adquirir expertise e aquilo se tornou importante para mim como negócio, a gente começa a trazer isso para dentro de casa e a diferenciar. Então, é sempre uma jornada, eu preciso ser rápido, e se tem alguém que faz, vamos atrás. É legal ouvir isso da área de produto e uma área de tecnologia sendo um negócio, né? Porque a gente, como negócio, normalmente a gente está olhando para a venda, está focando no resultado e a gente está meio que não se preocupando tanto com esses bastidores, né? A gente segue aquele conceito que o cara de tecnologia odeia, né? Que o feito é melhor que o perfeito, o importante é vender. E aí, quando a gente pensa nisso, ver um time de produto, time de tecnologia pensando igual, mostra, eu acho que a maturidade que a gente está tendo para discutir negócio. Eu acho que a gente perde um pouco daquela vaidade de que eu vou desenvolver, eu tenho capacidade de desenvolver. Hoje a gente pensa, tem como a gente experimentar e entender se faz sentido trazendo um parceiro? Eu sou especialista em varejo farmacêutico. Tem um cara que está ali dormindo todo dia pensando numa solução com uma visão cross de vários segmentos, de vários mercados, que consegue me trazer um conhecimento que eu não tenho, eu consigo experimentar, consigo provar valor. E aí, sim, faz sentido ou não trazer isso para dentro de casa? E será que faz sentido trazer dentro de casa frente a uma quantidade enorme de desafios que a gente tem na empresa, em outras verticais, ou que gerem valor de outra forma? Então, acho que, para mim, a gente falou muito de experimentação, a gente falou de time to market, eu acho que mostra a maturidade que a gente tem de abrir mão dessa vaidade e focar no resultado, focar na métrica, focar no negócio. Então, eu acho que a gente está bem alinhado nesse ponto, tá? E essa maturidade e esse lugar onde negócio e produto conseguem trafegar e construir juntos, tem muito a ver com o que a gente viu mais cedo em mais de uma palestra, inclusive o Olivier do Carrefour falando com o Sonsini, das 4 ondas ali que foram descritas ao longo do dia de ontem e do dia de hoje, sobre essa visão de Composable Commerce. E aí, Composable Commerce não é só o componente para montar o front-end, não é o componente, é como você cria de fato diversas experiências, quais vão ser tuas, quais vão ser eventualmente soluções de mercado. E esses 4 momentos ficam bem claros, né? Primeiro, tecnologia como dono dessa solução e o time de negócio acatando toda e qualquer decisão que vinha de lá. Depois a gente vai para o outro extremo, que é a visão do SaaS, que é, cara, eu vou para o mercado, eu procuro, eu contrato, depois você se vira para entregar com todos os sistemas legados, proprietários ou não, que a gente tem. A gente vai para o movimento do Composable, que é tudo Composable, aí você passa a ter uma infinidade de diferentes sistemas que precisam coexistir, que também não é simples de fazer. E aí, na visão do Gartner, a gente chega na 4ª onda, que é a que a gente está vivendo agora, que é um pouco do que vocês estão descrevendo, que é como eu consigo ser, sim, Composable, eu tenho soluções que eu construo, que eu contrato, mas eu tenho uma solução que me entrega, se não quase tudo, muito próximo disso, e aí pode ser que não atenda as minhas necessidades, mas que eventualmente atende hoje, mas para o meu futuro eu vou precisar desenvolver soluções a partir. Então, eu até já tenho 100%, mas sempre vai haver um novo leverage, alguma coisa a mais que você quer construir, que vai te dar a diferenciação dos seus concorrentes, e poder fazer isso, que é o que vocês descreveram, é muito importante. Só para garantir, vocês acham que é possível encontrar esse equilíbrio? Vocês hoje já vivem nas operações de vocês um equilíbrio entre o que eu contrato e o que eu desenvolvo? Ou a gente ainda está tentando encontrar esse fiel da balança ali para garantir que agora sim estamos num bom patamar? Acho que eu vou trazer aqui na minha visão. Acho que ainda tem muito para evoluir. Eu acho que cada momento, cada discussão é uma forma diferente de tomar essa decisão, né? Eu acho que
são contextos de empresas distintas, mas eu tenho muito a visão que eu escuto do cara de tecnologia, né? Porque como que eu acoplo isso numa experiência onde eu consigo dar uma sustentação, onde eu consigo garantir que essa evolução ela consegue se conectar? Porque eu estou ali, de alguma forma, precisando com um cronograma, com um indicador de resultado para entregar, com uma cobrança do board da companhia para fazer resultado. E eu preciso também ter um pouco de entendimento que trazer um cara, trazer um parceiro que não necessariamente ele consegue se conectar depois de uma forma mais estruturante, é talvez um risco para o negócio. Então, acho assim, muito vai depender do momento, muito vai depender do risco que a gente quer tomar e de como, e você falou muito bem do time to market, né? De qual o momento que se eu demorar muito para tomar essa decisão, eu vou sair muito atrás. Então, eu não consigo hoje, Godoy, pensar numa receita de bolo ou alguma forma que a gente consiga criar uma premissa que, nesse momento eu contrato, nesse momento eu desenvolvo. Eu acho que dentro do contexto, do momento e da pressão que cada varejista, de cada empresa está tomando no seu segmento, eu acho que vai ser uma decisão distinta, tá? No meu ponto de vista. Eu concordo muito. Não tem uma equação perfeita. A gente tem sempre que tentar equilibrar. Na URPA a gente fala bastante como filosofia de arquitetura que tem que usar a ferramenta certa para o problema certo. Na medida que a gente vai evoluindo, existem problemas que a gente não tem a ferramenta dentro de casa ainda. E, de novo, se não tem ninguém que faz no mercado, se eu conseguir fazer, está na hora de eu tentar componentizar isso, criar um produto que eu vou ter que cuidar disso durante todo o ciclo de vida daquela aplicação, daquele problema. Então, de várias formas, você tem que equilibrar essa equação, você tem que pensar, tenho time para fazer, tenho capability para fazer, eu consigo segregar isso da plataforma que eu estou usando, seja a VTEX ou seja alguma outra plataforma, está no core da VTEX, não está no core da VTEX, está no meu core, e se essa equação tiver respostas positivas para um lado ou para o outro, você tem que seguir o que você conseguir fazer. Então, sempre equilibrando, sempre trabalhando para entender o que seu time consegue, o que seu time não consegue e tomando as decisões a cada problema que aparece. Bom, e só complementando o que eles falaram, eu acho que assim, essa decisão entre a gente contratar ou construir, a gente tem que sempre pensar que não é só o fator técnico também. A gente tem que priorizar, antes de tudo, a experiência do cliente. Então, a gente tem que pensar qual a experiência que eu quero trazer para o meu cliente. Eu consigo fazer isso dentro de casa em um curto prazo, um curto período? Tem alguém que tem uma solução no mercado que traga a experiência que eu quero para o meu cliente? Então, antes da solução tecnológica, qual é a experiência que eu vou passar para o meu cliente? Às vezes tem a melhor solução do mundo tecnológica, com uma arquitetura super moderna, mas a experiência para o cliente não é a que eu quero. Então, tudo isso tem que sempre colocar numa balança, porque no final, defendendo de novo a área de produtos, a gente quer gerar valor para o nosso cliente. Eu acho que, só para complementar, uma forma até de tangibilizar isso, se a gente pensar no construir dentro de casa ou trazer um parceiro especialista nisso, se a gente olhar para trás, né, a gente aqui está de frente, mas caso vocês olhem para trás, se a gente pensar que cada stand desse é uma especialidade, um cara que está ali pensando numa solução para o cliente. E se a gente entender que dentro do nosso mundo corporativo, dentro de uma estrutura que a gente tem hoje, que olha uma vertical, uma segmentação de negócio, a gente tem a condição de endereçar tudo isso que esses caras estão endereçando, eu acho que é uma questão de vaidade que eu falei. Tem muita gente boa. Cada stand desse aqui está trazendo uma solução de alto nível. É o como se encaixa focando em jornada, focando em arquitetura. Mas não dá. Eu não acredito que a gente consiga solucionar tudo isso dentro de casa. Acho que só para complementar com o contraponto. O contraponto tem muita solução no mercado, várias prometem resolver todos os problemas, alguns problemas. Tem coisas que você tem só dentro de casa, não tem como você pedir para alguém vir de fora, entrar na sua casa e responder. E tem muito objeto brilhante também. Eu brinco muito com o meu negócio. Olha com bastante cuidado a solução que já vem pronta. Pensa como é que isso vai ser aplicado ou pode se conectar e compor aquilo que a gente tem de ecossistema. Porque não tem solução mágica. Dificilmente a gente vai conseguir achar algo que é on the spot. Então a gente tem que sempre pensar na equação toda e, de novo, time to market, valor de negócio e conectar a coisa toda. Maravilha. Vocês têm, de novo, não só carreiras, mas papéis muito distintos nas operações. E são operações também muito distintas. Eu queria
saber a visão de vocês, por tudo isso que a gente falou, e aí você, Leandro, tem uma perspectiva provavelmente diferente, que é qual é o papel do business owner, né? O cara que está ali com a meta financeira, que não necessariamente tem esse background, seja de tecnologia, seja de produto efetivamente, mas que tem um objetivo, que tem eventualmente o board, tem uma hierarquia toda cobrando resultado, e esse resultado, muito conectado com o que a gente falou no painel anterior, nem sempre é vender mais, é sobrar mais dinheiro, é ser mais rentável, é entregar melhor para evitar que eu tenha tanto retorno, porque no modelo de vocês três, se a logística não for acertada, o food que eu entrego, se ele não for acertado, ele volta e ele não pode ser vendido de novo. O medicamento, eu provavelmente também não posso vender de novo. Se eu tiver que fazer uma logística reversa de um item que pesa 80, 100, 200, assim, todos esses ajustes não necessariamente estão só focados em vender mais, né? O conceito aqui que a gente está discutindo o tempo todo não é só crescer o GMV, como a gente falou ali no começo, né? Tem uma série de outras experiências, não só para quem está comprando, mas para quem comprou com você, como você atende, como você retém, como você consegue garantir que aquele cliente volte a comprar contigo. Qual é para vocês o papel do business owner, essa pessoa que tem uma outra perspectiva? Pensando, eu vou dividir a resposta em duas, eu acho. A primeira, eu vou falar muito do papel de interpretar a estratégia. Eu acho que esse é o principal ponto para mim. Eu acho que dentro do que você falou de venda, a gente pode segregar em várias formas, né? A gente tem que vender, mas a gente está buscando rentabilidade. A gente tem que entender que a experiência do cliente, o nível de serviço que a gente entrega, quando a gente discute omnicanalidade, se eu entrego um produto fora do prazo, se eu entrego uma experiência ruim, eu não estou prejudicando um canal online, eu estou prejudicando uma marca com 1.500 lojas. O cliente ele não vai deixar de comprar. Ele não vai, eu tive uma experiência ruim no online, mas isso não me impede de ir numa loja física. Não, essa jornada acaba sendo encerrada para a marca. Então, acho que traduzir, interpretar o negócio, entender o que é o foco do momento, o que a gente precisa colocar consistência, fazendo até o link do segundo ponto, né? Eu acho que é interpretar um pouco da estratégia do negócio, garantir que a gente está olhando as métricas corretas. O segundo, para mim, é consistência, foco. E aí eu vou falar da minha visão como negócio, porque é muito comum a gente querer fazer coisas que são legais. No cenário que a gente está hoje, tem toda hora uma coisa sendo criada, toda hora tem uma coisa muito interessante para fazer. Não estou dizendo que deveria ser contra a inovação, longe disso, mas como a gente consegue garantir foco, consistência, a gente precisa resolver problemas antes de colocar novos problemas no ar. Então, eu acho que o papel do business owner nessa situação é garantir que tanto o time de produto esteja alinhado, o time de engenharia esteja alinhado, que a gente está gerando, sim, valor naquilo que é relevante, aquilo que é o foco para a companhia. E fazer todo mundo ter essa mesma visão consolidada. Trazendo um pouco do que a gente faz dentro da Whirlpool, acho que são dois pontos importantes. O primeiro é foco no problema. Esse é o papel do business owner. O business owner está tentando aumentar a venda, está tentando diminuir lead time, está tentando ser mais eficiente operacionalmente. Quais são os gargalos que a gente tem lá? E aí o papel do nosso time de produto, do nosso time de tecnologia, dos especialistas, é fazer uma engenharia de solução que vai resolver aquele problema. Então, acho que essa é a perspectiva mais importante. Segunda perspectiva importante, ela vem junto com o produto, entra um pouco em agilidade, é trabalhar com dado. Então, não necessariamente a gente vai achar uma solução direto para resolver aquele problema. A gente precisa testar. E a gente provavelmente vai errar nas primeiras vezes, provavelmente o objetivo ele não vai ser cumprido, provavelmente a gente vai ter frustração, às vezes vai impactar o consumidor, a gente espera que o impacto seja sempre pequeno, mas a gente tem que ter o espaço para conseguir colocar alguma coisa no mercado, testar, ver a temperatura da água, trazer de novo e refazer até a gente conseguir chegar lá e aí de fato resolver o problema. Bom, sobre o papel do business owner, eu vou dar dois exemplos bem legais de como eu enxergo eles dentro do Carrefour, por exemplo. A área de negócio para a gente enxerga eles como um parceiro, porque, de novo, voltando naquele assunto inicial, é uma tríade, né? Nada funciona se negócio não estiver alinhado com produto e não estiver alinhado com tecnologia, claro, sempre olhando para a experiência. Vou sempre defender a experiência aqui. Então, dentro de um dos cases que eu quero trazer, um exemplo, quando eu entrei no Carrefour há um ano atrás,
a área de negócios, existia já uma área de negócio, uma área de produtos começando e uma área tech. A área de negócios estava desalinhada com a área de produto. E, por consequência, a área de produto estava desalinhada com a área tech. Os três não se conversavam. Os três tinham roadmaps distintos. Pensa a bagunça que é isso. A área de negócios tinha uma expectativa de entregar algo. Na cabeça deles, eles já tinham colocado aquilo. Putz, eu vou entregar isso, a tech vai me entregar isso e eu vou atingir meu resultado. O produto estava fazendo uns discoveries lá da cabeça deles. E tech estava resolvendo bug, que nem era o que o negócio tinha pedido. Então, assim, o primeiro desafio que eu tive quando cheguei foi, gente, senta todo mundo, vamos alinhar o discurso aqui e vamos criar esse senso de parceria. Então, isso é super importante. E aí depois, claro, com um certo nível de maturidade, depois que resolveu tudo isso, a gente trouxe algo que eu acho que é um instrumento fenomenal para deixar todo mundo indo para o mesmo caminho, que foi a gente trazer a metodologia de OKRs. A gente definiu objetivos, quais indicadores a gente vai acompanhar, negócio, tecnologia, produto, todos olhando para o mesmo objetivo, mesmos indicadores, mensalmente acompanhando o resultado, trimestralmente reportando o resultado. Então, isso muda o jogo, quando você cria essa parceria e, principalmente, você consegue acompanhar isso. Então, essa é a parte importante da gente ter isso bem próximo com o negócio. Boa. Ainda nessa dinâmica, né, de qual é o papel de cada um, eu queria juntar dois temas aqui, porque eu acho que eles estão muito próximos. Porque vocês usam soluções SaaS, vocês já declararam isso, vocês usam a VTEX para começar, mas usam várias outras soluções SaaS em torno disso e devem usar em soluções que não estão relacionadas ao digital commerce, estão lá no core do negócio, de como você constrói e entrega um produto, né, um home appliance para o cliente, para como você faz logística, enfim, tem uma infinidade de outras camadas. Mas aí eu queria entender como vocês veem o caminho de se diferenciar usando o SaaS, seja usando o SaaS para uma aplicação muito específica, ou melhor, disponível para aquilo, seja customizando a partir do que o SaaS pode permitir, e como vocês veem a puxada de quem lidera essa frente, né? Porque, de novo, em diferentes momentos a gente pode ter diferentes atores puxando essa inovação e ditando qual é o caminho, ou qual é o caminho que a gente não quer seguir, porque também tem essa, né? Nem sempre a gente precisa dizer para onde a gente vai, a gente pode só ter muito claro que esse e esse não são opções para a companhia. Então, como vocês veem essas duas coisas, porque elas coexistem o tempo todo? Boa, dentro da Whirlpool, a gente, ao longo do tempo, muito puxado pelo que a gente começou a fazer dentro do D2C, agora está, eu diria, expandido para tudo que a gente desenvolve. A gente desenvolveu uma filosofia de arquitetura mesmo. Então, existe uma área de arquitetura, essa área de arquitetura está conectada aos times de produto, e essa filosofia, essa resposta ela fica mais a cargo do time de tecnologia, mas a gente tenta fazer isso de uma forma em que a gente tem a arquitetura setando os princípios e deixa na mão do time de produto, que é um time que tem várias disciplinas, inclusive tech leads, arquitetos, desenvolvedores, e é esse time de produto que propõe a solução com as ferramentas que estão pré-estabelecidas. Então, dependendo do propósito que aquele time está buscando, dependendo do problema que ele está resolvendo, ele vai entender, preciso usar a VTEX, eu preciso sair do que a VTEX tem para oferecer. Eu customizo dentro da VTEX ou eu preciso criar meu próprio componente para se conectar à VTEX. Então, essa é uma decisão que está sempre a cargo do time de produto, assessorado pelas políticas e pela filosofia de arquitetura dentro da Whirlpool. Então, é uma cadeia e o que a gente percebe é muito difícil começar a ter essa filosofia, foi muito difícil para a gente lá atrás, a gente sofreu para conseguir implantar esse jeito de fazer, mas à medida que você vai passando por problemas diferentes, as suas ferramentas elas ficam cada vez mais evidentes. Elas passam a ser fortalezas para os seus times de produto e para os seus times de tecnologia também, e aí você passa a usar melhor esses componentes e a tomar melhores decisões. Então, no tempo, a gente tem N cases, dá para a gente ficar horas aqui falando de soluções que a gente tentou customizar dentro da VTEX que não funcionaram, que a gente já tirou do ar e que hoje a gente faz de uma maneira muito mais simples, pegando o que a VTEX tem de melhor, criando dentro de casa aquilo que a VTEX não consegue fazer, ou porque é muito, muito específico do nosso problema, e a gente tem essa habilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso da DPSP, uma empresa, duas bandeiras, né? Uma tem mais de 80 anos, a outra tem mais de 100 anos.
Então, quando você pensa que o canal digital é um canal muito recente para o grupo e a gente cresceu o patamar que a gente é hoje, atendendo o cliente no balcão da loja, você pensar que o coração de uma farmácia é o atendimento ao balcão. Isso é o teu core. Você não pode ter uma plataforma SaaS. Você precisa entender ali que a tua jornada de ponta a ponta da tua especialidade, das tuas funcionalidades que você precisa oferecer para o cliente, nenhuma plataforma vai conseguir te entregar todas essas soluções. Quando você pensa num canal digital que cresce de 1% de penetração, atinge 10%, 11%, chega num patamar de quase 2 bilhões de venda, se você tem uma plataforma hoje que te dá uma robustez e que não limita você a criar a especialização do teu negócio, se você pensar numa farmácia hoje, a gente tem programa de laboratório, uma PBM. Você usa um remédio contínuo, você tem um desconto específico que a própria indústria te dá. A Vertex proporciona isso? Não. Eu desenvolvo? É possível? É possível. Se eu penso de alguma forma em toda a minha malha logística se conectar e olhar o estoque de 1.500 lojas e conseguir pensar nela de uma forma independente, a Vertex me proporciona isso? Me proporciona. Então, até onde eu consigo crescer sem ter uma limitação e eu consigo conviver com uma plataforma madura, uma plataforma que gera valor, eu consigo. Acho que vai depender muito da maturidade da empresa e do que é o core e a dor daquele momento. Então, acho que dá sim para conviver. E eu acho que o exemplo claro disso é quando você pensa nesse mundo físico no mundo online. Bom, como o Nathan falou, assim, lá no Carrefour também a gente estruturou, além dos times de produto, a gente também tem times de arquitetura, times de plataforma. Então, esses times ajudam muito a gente, ajudam a área de produtos a dar um próximo passo. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, dentro desse time de plataforma, a gente entendeu que a gente precisava migrar a nossa solução que a gente tinha da Vertex para o modelo de Fast Store, o Headless. Por quê? Porque isso vai dar muito mais, um potencial muito maior para a gente poder nos diferenciar. Apesar de usar uma plataforma SaaS, a gente consegue nos diferenciar usando essa nova tecnologia. Então, a partir disso, nós como produtos, abre um leque para a gente de possibilidades. Então, de novo, essa parceria entre produto e tech cria possibilidades para o negócio. Isso é muito legal também. E respondendo a outra pergunta que fez, que eu acho que é uma pergunta bem interessante, quem lidera toda essa puxada, quem lidera essa frente de produtos digitais dentro das empresas, eu acho que não tem uma resposta, fala é a fulano, ciclano, é a pessoa. Não, depende muito. Mas, em geral, de novo, eu gosto de defender que é sempre um trabalho em conjunto, negócio, produto e tech. Mas se eu for citar uma entidade que lidera a frente de produtos, eu diria que é o cliente. Porque tudo que a gente faz é movido pelo cliente. Então, qualquer ação que o time de produtos vai tomar, qualquer coisa que o negócio está pensando, por mais que está olhando para o resultado, a gente quer trazer uma experiência para o nosso cliente diferenciada, porque a gente sabe que isso, no final, vai impactar o resultado. Então, eu diria que cliente lidera a nossa área de produtos dentro da companhia. Maravilha. Eu lembrei do seu exemplo, Leandro, e aí imagino que é a mesma replicação. A gente tem vários modelos de negócio no Carrefour, por exemplo, mas na DPSP a gente, de fato, construiu alguns produtos digitais para garantir que o cliente consiga ter essa experiência, né? Então, de fato, a venda por PBM hoje é uma realidade. Você consegue comprar pelo mesmo preço que indo até uma loja através desses programas que estão disponíveis lá no varejo físico. Eventualmente, talvez você optasse por não comprar nos canais digitais, porque para alguns tipos de produto, algumas categorias, esse preço era muito melhor quando eu ia até a loja. E isso fazia com que esse canal aqui virasse só um catálogo. Eu só sei quanto custa, que tem, e aí eu tenho que ir até a loja para eventualmente passar pela frustração de não ter o que eu queria na hora que eu queria. E hoje a gente consegue atingir todos os clientes da DPSP com uma experiência igual a que a loja fornece. A gente tem uma solução de televendas, que é um negócio que acho que é muito peculiar do teu negócio também. Imagino que, talvez, e se vocês quiserem comentar de alguns que são muito específicos, estou dando esses exemplos para abrir um pouco o horizonte. O produto digital aqui é como eu faço televendas para medicamento. É diferente de eu ligar num varejo que me vende TV e geladeira e eu, por alguma razão, quero comprar pelo televendas. Aqui a gente está falando de fórmula. A gente está falando de um nome de um genérico
que a pessoa não sabe qual é, que ela fala errado, mas que eu preciso atender esse cliente, porque a gente está falando de um perfil, de uma amplitude de consumidor que nem sempre está digitalizado, mas ele já usa os produtos digitais da DPSP sem sequer saber que esses produtos é que estão permitindo que ele faça essa compra. Então, é muito além, né, de você falar só de uma experiência que o cliente acessa o produto digital. O produto digital tem também um papel em todo o restante da cadeia, né? E quando você pensa numa rede de drogarias, né, normalmente o produto digital ele acaba gerando muito mais valor pela flexibilidade, pelo potencial que ele tem de gerar coisas novas. Mas quando você pensa num desafio que você precisa replicar a experiência física, que não é tão simples quando você pensa no ambiente de drogaria, você tem hoje questões de restrição de receita, você tem hoje diferenciação de produtos de marca, referência que a gente chama, ou um genérico. Eu acho que a gente, olhando até meme da internet, né? A gente fala que a farmácia é o único lugar que você entra e o cara te dá o desconto antes de você pedir, né? Ele já entra, olha, me dá teu CPF, eu te dou 25% de desconto. Como que você consegue transparecer todos esses modelos de precificação, que pode ser uma parceria com um plano de saúde, pode ser uma parceria através da indústria, pode ser uma parceria com o governo através de uma farmácia popular. Então, a complexidade que a gente tem no mundo físico, mesmo com toda essa tecnologia, quando ela é atrelada a um pouco de restrição, controle regulatório, a gente ainda tem um desafio muito grande de replicar a experiência física no mundo digital. E acho que a gente tem, junto com a Vetex aqui, trabalhando bastante para tentar criar um pouco mais de proximidade desses mundos, né? Maravilha. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de profissionais, de pessoas que têm a ver com cultura, tem a ver com como eles encaram esses desafios e com que caminhos a gente vai encontrar soluções para eles. Na visão de vocês, se é que é possível, qual é o perfil, quais são os perfis que vocês entendem que compõem o time de produtos, principalmente pela ótica de produtos digitais? Qual é a composição, qual é a track record que essas pessoas precisam ter para que eles consigam compor e construir junto dos demais? Bom, deixa eu começar, porque eu sei que eles vão falar um monte aqui, mas eu queria puxar de novo a sardinha para o lado de produto. Claro que produto, gente, quando a gente fala de produtos digitais, é um time de times. A gente tem lá vários papéis. Tem o papel do Product Manager, tem o papel do cara de UX, que é o PD. Você tem ali o time de desenvolvimento, agilistas, pessoas de qualidade, arquitetos. Tem um monte de gente. Eu vou focar aqui num específico, que eu acho que quem direciona muito essa estratégia do produto, que é o Product Manager. E aí eu destaquei aqui alguns pontos que eu considero essenciais para um bom Product Manager. Por quê? Porque é o que ele usa no dia a dia dele. E é o que vai fazer ele se diferenciar e vai ajudar a companhia a alcançar os resultados. O primeiro dele é liderança e influência. Quando a gente fala Product Manager, a gente tem o termo Manager, que a gente pensa, putz, o cara é um gerente, deve ter um time embaixo dele. Não, um Product Manager, gente, é um gerente de produto. Quem é que ele lidera? Ele lidera a estratégia do produto. Isso é bem interessante de falar, porque talvez muita gente não sabe, mas o manager é realmente uma liderança do produto. E aí, por que eu falo que ele tem que ter um poder de influência muito grande? Porque para ele liderar o produto, ele tem que estar lá junto das áreas de negócio, direcionando para onde esse produto vai. E direcionar não é falar não para negócio. Quem é do varejo sabe que o negócio vem aqui toda hora pedindo coisa. Você combina algo com a área de negócio, passa 5 minutos, ele vem pedir outra coisa, de repente. Então, isso é complicado. Então, o papel de um Product Manager, e eu estou vendo na carinha aqui de muita gente que deve ter muito Product Manager aqui, porque eles estão dando risada do que eu estou falando, eles sofrem isso no dia a dia. Então, o grande papel de um Product Manager é ter esse poder de influência para conseguir estar ali de um lado de um stakeholder, seja um diretor, um cara super sênior da empresa, e você falar um não para ele, mas não falando não. Você convencer ele de que existe um outro caminho para fazer aquilo. Ele se convencer de que produto pode ser feito de outra forma. Essa é a parte mais difícil. Além da liderança e da influência, claro, tem a empatia para se colocar ali no lugar da área de negócio principalmente, porque o cara ele vai vir desesperado, ele precisa alcançar o resultado dele. Então se coloca também no lugar dele, mas não fala não. Tem a comunicação. Tem que comunicar, ele é o cara, o Product Manager é o elo entre negócio e tecnologia. Se ele não souber comunicar, não vai dar certo, né?
pensamento estratégico, claro, porque ele está liderando junto das áreas de negócio a estratégia, para onde a gente vai, a gente tem aquela visão lá, a gente tem nossos objetivos, então ele tem que estar sempre olhando para aquele norte. E claro, tem que ter um mínimo de conhecimento do mercado que ele atua. Product Managers são genéricos, né? São Product Managers, pode atuar em qualquer indústria, qualquer mercado, mas se o cara souber atuar naquela área, naquela empresa, naquele nicho, ele tiver conhecimento de mercado, claro que ele vai se destacar, porque ele vai usar isso a favor dele. Acho que para complementar com um pouco do que a gente faz dentro da Whirlpool, a gente tem lá o que a gente chama de tríade. Quando a gente começou, os times eram muito mais focados em conversão, e-commerce, e aí é um time, tem CRO, tem uma série de habilidades. Mas à medida que a gente expandiu a filosofia de produto, expandiu a filosofia de agilidade, que a gente percebeu que tem 3 skills que formam a tríade, que eles estão presentes e tem que estar presente para qualquer time de produto que a gente tem que ser bem sucedido. É o PO, é o Product Owner, a gente chama lá dentro, é o Tech Lead, que junto com ele vem toda a vertente de tecnologia, vem tudo que a gente já falou de arquitetura, de desenvolvimento, e é o agilista. Então, se a gente não tiver essa tríade funcionando, isso varia de time para time, então tem time que tem UX, tem time que não tem UX, tem time que tem arquiteto, tem time que não tem. Mas se a tríade não funcionar, a gente entende que o time não vai performar bem. Então, é assim que a gente trata lá. O legal dessa conversa aqui, que eu vou chamar até de conversa, é que não existe uma verdade, né? Eu acho que dentro dos contextos de cada empresa. E aí eu vou falar como o cara do negócio, a minha relação como PO, porque eu sou um cliente. Então, quando eu olho o papel do PO e do PM, uma das coisas, quando você pergunta o perfil, o que é o perfil ideal, na minha visão, é quando ele é confundido entre negócio e a área de tecnologia. Quando outras áreas não conseguem te diferenciar o PO ou o cara do negócio, porque eles estão tão alinhados, eles estão vendo de alguma forma o que é o melhor para o negócio de uma forma conjunta, que não existe a paixão pelo produto, não existe aquela questão de seguir 100% uma regra, uma receita, mas está todo mundo ali bem alinhado, pensando no que é o melhor para o cliente, como você fala, e para o próprio negócio. Eu acho que um outro ponto bastante importante também é quando esse PO, como esse cara de produto, ele consegue ter uma linguagem muito de negócio. Eu acho que é muito mais fácil você conseguir falar de negócio do que ficar criando uma comunicação muito difícil de tecnologia para a área de negócio. Quanto mais a gente consegue comunicar, conversar e ter clareza do que a área de negócio quer e como você precisa levar isso para uma área de tecnologia, esse para mim é o PO que eu valorizo de ter do meu lado como um parceiro. E isso, de novo, né? Aquela quarta onda que eu falei lá no começo, ela é exatamente essa junção. É lógico que sempre vai haver um conjunto de habilidades que estão muito mais próximas de tech ou de negócio, mas conseguir transitar e ter a conversa em alto nível, ainda mais na perspectiva do que vocês são responsáveis por integrar, de fato faz diferença no dia a dia, porque você está tão alinhado, por mais que o background seja diferente, que garante que essa conversa seja até mais rápida, né? Você não precisa ter aquele processo ali de quase de convencimento do que você está pedindo. A gente, ao longo do evento, de novo, ouviu muito falar da estratégia saindo lá do on-premise, né, da visão em que eu compro uma solução pronta e eu, eventualmente, fico desenvolvendo e sustentando tudo isso para uma visão composable, né? Então, eu tenho ali os diferentes atores fazendo aquilo que cada um deles desempenha no melhor em cada um dos seus papéis. E este é um movimento que, de fato, já está acontecendo. Acho que as 3 operações aqui já são uma realidade em diferentes cenários, com diferentes formas de fazer essa composição, literalmente. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que isso gera um impacto também nos times, nas dinâmicas, no como estas conversas acontecem. Como para vocês e aqui naturalmente todos viveram essa transição, a gente está falando aqui com
pessoas que viveram, né, toda essa história acontecendo, por mais que hoje ela não seja mais a realidade de vocês. Como é sair lá do on-premise, dessa visão onde eu tenho tudo dentro de casa, eu sou dono, eu determino, eu escolho, eu sustento, mas eu também preciso evoluir, mas eu preciso voltar porque eu tenho que evoluir um pouquinho. Mais cedo o Nardon falou muito sobre progresso e ordena, depois progresso de novo e ordena de novo. Acho que é um pouco da dinâmica que a gente precisa impor. Quando a gente tem muito controle, quando a gente tem muita gestão, e ontem na palestra do Ale aqui no Palco Arena, ele falou um pouco sobre isso, né? Ele fez um paralelo ali com a corrida, que é essa coisa de, cara, eu preciso ser rápido, eu preciso sair do lugar rápido, e eu eventualmente não vou fazer o traçado nessa corrida, ou mais bonito, mas eu serei muito mais rápido que os demais. Como é essa visão para vocês, por essa perspectiva? Bom, deixa eu falar rápido para não gastar todo o tempo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você consegue colocar todos os times, e aí de novo, eu digo time de produto, time de tecnologia, direcionados para uma mesma olhando para a estratégia, direcionados para um mesmo objetivo, eles não vão estar apegados ali ao produto, ao dele, falar, putz, esse é meu produto, eu não quero trazer nenhuma solução de fora, eu não quero trazer nenhum componente externo. Não, eles vão estar sempre olhando para o resultado. Então, o que eles querem é atingir o resultado, atingir ali as métricas que a gente definiu, os KRs, e pronto. Esse é o objetivo. Então, se a gente consegue engajar os times o suficiente para eles olharem para os resultados, o resto, o produto, a forma como a gente estrutura o produto, a arquitetura por trás, o resto passa a ser literalmente resto, porque o mais importante é o resultado. Trazendo um pouco da vida como ela é, né? Tipo, aqui na minha posição como... A área que foi disruptada foi a minha, porque na prática, a área de negócio, ela não tinha autonomia para tomar a decisão que ela queria, né? Se a gente olhar antes da produtização, você tinha autonomia para fazer as suas escolhas. E no início foi complicado, não vou dizer que não foi. Quando a gente pensa que aquela autonomia que você tinha de ser dono do negócio e tomar a sua decisão, independente se tinha uma outra área, e esse cara recebia meio que uma encomenda, e ele tinha um papel de colocar esse negócio para funcionar, e quando você perde isso, gerou um choque. As pessoas precisaram entender um pouco que... Eu sempre gosto de usar muito a palavra vaidade, né? A gente está falando aqui de um monte de seres humanos. A gente, quando pensa que eu perdi um poder, mas eu passei a ter um parceiro que pensa todos os dias em como melhorar a solução, de como vai me ajudar a vender mais, como vai ajudar a trazer diferencial para o meu produto ser mais competitivo, como que frente ao concorrente e olhando o mercado para frente, eu estou ali discutindo se a minha margem está boa, eu estou ali discutindo se eu estou gastando uma despesa onde não deveria gastar, qual a minha estratégia comercial para eu vender mais. E saber que tem um parceiro que está de mão dada comigo, pensando que provavelmente uma coisa que vai acontecer daqui a um ano, ele está antecipando e está olhando o mercado como um todo, eu parei de pensar que eu perdi alguma coisa e passei a ganhar um sócio, comecei a ganhar um parceiro. E aí agora, depois de 3, 4 anos dessa estratégia, as coisas fluem muito melhor. Mas, assim, sendo bem transparente, no início foi um choque, é um choque cultural. Mas, graças a Deus, aqui nada é PSP, a gente está no nível de maturidade hoje muito tranquilo e a gente tem uma relação muito parceira com a área de produto. Pegando um pouco de um contexto diferente, começando a falar da indústria. A indústria é aficionada por remover gargalo. E aí a gente vai lá, se reorganiza, coloca produto e tecnologia do lado do negócio, todo mundo junto, para resolver um problema rápido. Aí a solução é on-premise. E aí eu preciso remover essa barreira, que é um gargalo, e começar a desenvolver de uma maneira mais leve. E aí começa a desenvolver de uma maneira mais leve em qualquer solução cloud ou em qualquer solução que me dá um pouquinho mais de leveza, começa a ter gargalos nesse problema. Então, aí eu preciso desenvolver capabilities. Hoje a gente tem um papel dentro da URP, que é o SRE, por exemplo, que ajuda a gente a manter os produtos em cloud o mais eficientes possíveis. Isso foi um gargalo em algum momento, foi necessário criar essa habilidade. Quando a gente começou essa filosofia, a gente fazia um deploy por semana, talvez 2 a cada 15 dias. Hoje a gente faz mais de 50 deploys por dia, muito porque a gente pensou em maneiras diferentes e foi encontrando gargalos diferentes para os diferentes produtos que a gente faz. Claro, a gente desenvolve só em VTEX, plataforma cloud, tem um pedaço de soluções on-premise ainda e a gente tem que navegar por isso e cada vez mais tirar os gargalos para poder resolver os problemas. Fica muito claro que essa composição, ela varia muito de modelo de negócio, ela vai mudando com o tempo. Ela é volátil também, né? Tudo que a gente está falando hoje, eu espero que a gente tenha respostas para essas mesmas perguntas no ano que vem, que tenham alguma diferença, porque esse é o papel do que a gente faz
esse é o papel do que vocês puxam nas empresas onde estão e como ecossistema é o que a gente espera. A forma como a gente vem fazendo digital commerce no Brasil é referência global, vocês são referências em outras regiões. A gente viveu esse movimento recentemente de clientes de outras regiões. O evento tem gente do mundo todo, gente de Latam que vem aqui, procura, tenta entender, porque o que a gente está fazendo aqui, de fato, é disruptivo para várias outras regiões. Por mais que para a gente pareça algo que já é um patamar atingido, a gente, de fato, está construindo e pavimentando um caminho para que várias outras regiões, para que vários outros parceiros, para que o ecossistema todo possa continuar crescendo. E esse equilíbrio que a gente tanto falou hoje, ele é o caminho para que a gente consiga garantir que a escala continue sendo possível de crescer, mas que ao mesmo tempo a gente seja performático, que a gente seja eficaz, e acho que é isso que é o desafio de todos nós. Natan, Leandro e Igor, muito obrigado pelo tempo de vocês. Esse foi um painel bastante rico. Agradeço mais uma vez pela participação e a gente encerra por aqui, pessoal.